Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Estamos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus, hoje lendo Levítico capítulo 21. Desejamos que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho durante todo este dia. E que você seja aquele que vai levar a graça e a paz do Senhor Jesus por onde você passar neste novo dia. Antes de começar a leitura, peço que você nos dê uma força, dá um like neste vídeo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, grupos de família, de amigos ou de irmãos da igreja, outras redes sociais que você possa compartilhar. Ajuda que a palavra tenha mais alcance. Comente aí nos comentários do vídeo o que você concordou ou discordou, o que lhe chamou a atenção ou algum destaque que eu não fiz e que você percebeu. Fique à vontade para comentar, tudo isso ajuda a impulsionar o vídeo. E se alguém é novato por aqui, não está inscrito e gosta desse conteúdo, quer continuar acompanhando a leitura da Palavra de Deus, se inscreva no nosso canal, beleza? Vamos à leitura do capítulo de hoje. Levítico capítulo 21 diz assim a palavra de Deus: Disse ainda o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos sacerdotes, os filhos de Arão: Um sacerdote não poderá tornar-se impuro por causa de alguém do seu povo que venha a morrer, a não ser por um parente próximo, como mãe ou pai, filho ou filha, irmão ou irmã virgem, dependente dele por ainda não ter marido. Por causa dela poderá tornar-se impuro. Não poderá tornar-se impuro e contaminar-se por causa de parente por casamento. Os sacerdotes não raparão a cabeça, nem apararão as pontas da barba, nem farão cortes no corpo. Serão santos ao seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus. Pelo fato de apresentarem ao Senhor as ofertas preparadas no fogo, ofertas de alimento do seu Deus, serão santos. Não poderão tomar por mulher uma prostituta, uma moça que tenha perdido a virgindade ou uma mulher divorciada do seu marido, porque o sacerdote é santo ao seu Deus. Considerem-no santo porque ele oferece o alimento do seu Deus. Considerem-no santo porque eu, o Senhor, que os santifico, sou santo. E se a filha de um sacerdote se corromper, tornando-se prostituta, desonra seu pai e deverá morrer queimada. O sumo sacerdote, aquele entre seus irmãos sobre cuja cabeça tiver sido derramado o óleo da unção, e que tiver sido consagrado para usar as vestes sacerdotais, não andará descabelado nem rasgará as roupas em sinal de luto. Não entrará onde houver um cadáver, não se tornará impuro nem mesmo por causa do seu pai ou da sua mãe. E não deixará o santuário do seu Deus, nem o profanará, porquanto foi consagrado pelo óleo da unção do seu Deus. Eu sou o Senhor. A mulher que ele tomar terá que ser virgem. Não poderá ser viúva, nem divorciada, nem moça que perdeu a virgindade, nem prostituta, mas terá que ser uma virgem do seu próprio povo, assim ele não profanará sua descendência em meio ao seu povo. Eu sou o Senhor que o santifico. Disse ainda o Senhor a Moisés, diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se, ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado, ninguém que tenha o pé ou a mão defeituoso, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas ou com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor oferta preparada no fogo. Tem defeito, não poderá aproximar-se para trazê-la ao seu Deus. Poderá comer o alimento santíssimo do seu Deus e também o alimento santo. Contudo, por causa do seu defeito, não se aproximará do véu nem do altar, para que não profane o meu santuário. Eu sou o Senhor que o santifico.
Foi isso que Moisés falou a Arão e a seus filhos e a todos os israelitas, que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Então aqui estão algumas regras referentes aos sacerdotes em geral e ao sumo sacerdote em especial. E já para antecipar a interpretação e até a aplicação desse texto, o sumo sacerdote ele representava Cristo. O sumo sacerdote e os sacerdotes em geral, todos no seu ministério, representavam Cristo de uma certa forma. Por isso, eles deveriam ser completamente santos. E um outro detalhe que enfatiza a santidade é o fato de que o Deus de Israel é santo. É o tema deste livro de Levítico. Portanto, quanto mais próximo dele, mais santo é. O sumo sacerdote, como mais próximo, é o que se requer maior santidade. Os outros sacerdotes que faziam o trabalho do templo, auxiliando o sumo sacerdote, também tinham regras específicas de santidade, deveriam ser santos. E aí o povo de Deus, o povo de Israel, que cultuava ao Senhor, era um povo santo. Santo no sentido de separado para Deus e santo no sentido de puro. Porque no final das contas, e aí eu volto àquele ponto, os sacerdotes representavam um dos ministérios de Cristo, que é completamente santo, que nunca pecou. Provavelmente, eles não tinham consciência disso, da grandeza e do significado de tudo isso. Mas Deus, o guia da história, sabia, e é Deus quem está determinando como deveria ser a conduta e os cuidados especialmente que o sacerdote deveria tomar. Vamos reler aqui e aí tem um outro detalhe de representação que eu vou falar durante a leitura. Para destacar algumas coisas, vamos fazer a leitura novamente. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos sacerdotes, os filhos de Arão: um sacerdote não poderá tornar-se impuro por causa de alguém do seu povo que venha a morrer. E aqui está falando de um sacerdote, qualquer dos sacerdotes. A não ser por um parente próximo, como pai ou mãe, filho ou filha, irmão ou irmã virgem, dependente dele, por ainda não ter marido. Por causa dela, poderá tornar-se impuro. O contato com um cadáver tornava a pessoa impuro. E o sacerdote, como aquele que oferecia os animais, as coisas que eram oferecidas em culto a Deus, se subentendia que as ofertas tinham que ser santas, o melhor, o mais puro. O sacerdote também não podia se contaminar, a não ser, como ele disse aqui, abrindo a exceção, por um parente muito próximo dele. Verso 4. Não poderá tornar-se impuro e contaminar-se por causa de parente por casamento. E na minha Bíblia tem uma nota de rodapé dizendo impuro como líder no meio do seu povo. Tem uma opção de tradução para parentes por casamento. Então, os estudiosos entendem que aqui é da ideia de parente mais distante, porque na primeira lista tem parentes muito próximos, como pai, mãe, filho ou filha, irmã que fosse virgem ou alguma coisa assim. Então, nem por parente mais distante o sacerdote não podia se contaminar. Verso 5, os sacerdotes não rasparão a cabeça, nem apararão as pontas da barba, nem farão cortes no corpo. O que é isso, esse rapar a cabeça, aparar as pontas da barba, fazer corte no corpo? Eram alguns sinais de luto que os israelitas e os outros povos em volta usavam quando estavam de luto. E aí está dizendo que o sacerdote não podia marcar-se com estes sinais de luto. Verso 6, serão santos ao seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque o que estava em jogo era a santidade do próprio Deus. Isso dá para aplicar para nós no seguinte sentido: meu irmão, quando você escolheu seguir a Cristo, quando você recebeu a Cristo como Senhor da sua vida, no seu caso, no nosso caso, o que fica em jogo também é a santidade do nosso Deus. A nossa conduta representa perante o mundo a santidade do nosso Deus. Então o cristão tem que ter muito cuidado com a sua conduta. Ele diz, versículo
7. Não poderão tomar por mulher uma prostituta, uma moça que tenha perdido a virgindade ou uma mulher divorciada do seu marido, porque o sacerdote é santo ao seu Deus. Veja isso. Ele não podia se casar com uma prostituta, uma moça que tivesse perdido a virgindade ou uma mulher divorciada do esposo, porque também, assim como a igreja representa a esposa de Cristo, né, a esposa do sacerdote, de certa forma, subtende-se que representasse a igreja. E a igreja, Jesus está santificando a igreja, isso está escrito lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, nos mandamentos para as esposas e para os maridos. No mandamento para os maridos diz que Jesus sacrificou-se pela igreja, tendo-a lavado pela lavagem da água, pela palavra, para apresentá-la a si mesmo santa. Então a esposa do sacerdote deveria ser santa, porque a igreja de Cristo é santa. A igreja de Cristo é santa. Versículo 8, considerem-no santo, porque ele oferece o alimento do seu Deus. O sacerdote tinha que ter a marca da santidade. Considerem-no santo, porque eu, o Senhor, que eu os santifico, sou santo. E o principal motivo aqui era a santidade do próprio Deus. Como eu já disse, nós, como servos de Deus, representamos perante o mundo a santidade do próprio Deus, quando nós devemos vigiar a nossa conduta nesse sentido. Perante o mundo, nós representamos a santidade do nosso Deus, como o sacerdote de Israel representava a santidade do próprio Deus perante o povo daquela época. Verso 9. Se a filha de um sacerdote se corromper tornando-se prostituta, desonra seu pai e deverá morrer queimada. Veja que a coisa era bastante rigorosa. Isso aqui faz lembrar no Novo Testamento as orientações do apóstolo Paulo sobre os filhos do pastor da igreja, que não é a mesma função do sacerdote do Velho Testamento, mas dá até certo ponto para traçar um paralelo. A Bíblia diz que o pastor deve ter os seus filhos em sujeição. Versículo 10. O sumo sacerdote agora não são mais os sacerdotes em geral. Agora vamos falar do sumo sacerdote, que era o principal sacerdote, chefe dos demais sacerdotes e o único que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos no dia da expiação, para a expiação anual pelo povo de Israel. Primeiro por si mesmo, depois e pelos sacerdotes, pela sua família e depois pelo povo de Israel. O sumo sacerdote, aquele entre seus irmãos sobre cuja cabeça tivesse derramado o óleo da unção e que tivesse sido consagrado para usar as vestes sacerdotais, não andará descabelado nem rasgará as roupas em sinal de luto. O sumo sacerdote era o principal representante de Cristo. Inclusive, aqui é destacado o fato de que ele recebe o óleo da unção. A palavra Cristo, em grego, corresponde a Messias, em hebraico, do Velho Testamento, que significa ungido. Então, ele foi ungido com óleo. Veja como o sumo sacerdote especialmente representa Cristo. Verso 11, não entrará onde houver um cadáver, não se tornará impuro, nem mesmo por causa de seu pai ou de sua mãe. Está vendo? O sumo sacerdote, às vezes, são mais rigorosos do que para os outros sacerdotes em geral. Porque em diversos níveis, cada coisa do Velho Testamento representava uma realidade do Novo Testamento, e nesse caso aqui, a representação é do próprio Cristo. Verso 2, e não deixará o santuário do seu Deus, nem o profanará, porquanto foi consagrado pelo óleo da unção do seu Deus. Eu sou o Javé, eu sou o Senhor. Ele não podia nem sair do templo, da tenda, no caso, posteriormente do templo, nem pela morte de um parente. Verso 13, a mulher que ele tomar terá que ser virgem. Não poderá ser viúva, nem divorciada, nem moça que perdeu a virgindade, nem prostituta, mas terá que ser uma virgem do seu próprio povo. Assim, ele não profanará a sua descendência em meio ao seu povo. Eu sou o Senhor que os santifico. No mesmo sentido dos demais sacerdotes, a esposa do sumo sacerdote também, de certa forma, representava a igreja de Cristo, e assim como Cristo é santo,
o sumo sacerdote deveria ser santo, e assim como a igreja de Cristo é santa, a esposa do sumo sacerdote deveria ser santa. E sempre a ênfase aqui é: eu sou o Senhor que o santifico. A causa é a santidade do próprio Deus. A principal lição do livro de Levítico é: o Deus de Israel é santo. Para andar com ele é preciso ser santo. E para ser santo é ele quem determina a maneira, os processos, os rituais pelos quais nós somos santificados, que são os sacrifícios. E tudo isso em diversos níveis representa Cristo. Versículo 16. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Então, o sacerdote tinha que ser um homem sem defeitos físicos. O sacerdote para servir a Deus. Se alguém da família sacerdotal nascesse com algum defeito físico ou desenvolvesse algum defeito físico posterior, ele poderia viver entre os sacerdotes, se alimentar naturalmente do alimento dos sacerdotes, mas não podia oferecer a Deus o culto direto lá, os sacrifícios, como sacerdote. Verso 18, nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se, ninguém que seja cego, aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado, ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos, ou que seja corcunda ou anão, que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas ou com fluxo, ou que tenha testículo defeituoso. E aí, de novo, por que não pode ter defeito físico? Porque representava a santidade do próprio Cristo. Então não poderia oferecer os sacrifícios do Senhor no exercício como sacerdote. Versículo 21, nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Tem defeito, não poderá aproximar-se para trazê-las ao seu Deus. E aí, nesse ponto, a ênfase é sempre graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que já cumpriu todas estas regras, e agora qualquer pessoa que tenha algum defeito físico, ou qualquer situação dessa aqui, não é inaceitável o caso de pecado. Mas em relação a defeitos físicos, qualquer pessoa pode se aproximar de Deus por meio do sangue de Cristo, que já cumpriu todas essas figuras do Velho Testamento. Então ele diz assim: poderá comer o alimento santíssimo do seu Deus e também o alimento santo, contudo, por causa do seu defeito, não se aproximará do véu nem do altar, para que não profane o meu santuário. Eu sou o Senhor que os santifico. Os sacerdotes viviam de parte das ofertas e dos dízimos que o povo de Israel doava, oferecia em culto a Deus. Então, se um parente da família sacerdotal, uma pessoa da família sacerdotal, tinha um defeito físico, ela não podia fazer o serviço do sacerdócio, mas ela podia alimentar-se juntamente com a sua família do alimento oferecido em culto a Deus da parte que tocava para o sacerdote. E aí já ficou bastante evidente para os meus irmãos a justificativa, que é o refrão principal do livro de Levítico: eu sou o Senhor que os santifico. E aí eu dei até ênfase lá no capítulo 19, Deus dizendo: sejam santos porque eu sou santo. Está aqui no capítulo 19, versículo 2. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. E aí o autor de Hebreus diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. E no final ele diz: foi isso que Moisés falou a Arão e a seus filhos e a todos os israelitas. Então virou lei por meio de Moisés. Então a santidade é uma das, talvez no Velho Testamento, a característica mais ressaltada do Deus de Israel.
o que distinguia o Deus de Israel de todos os deuses, de todas as nações, de todas as crenças. E a ênfase também está no fato de que, sendo ele santo, para se relacionar com ele, precisamos ser santos. E nós somos santificados pelo sangue de Jesus, que era o 100% santo. O homem 100% santo, Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, quando está lá perante as autoridades judaicas, ele diz: vocês entregaram um santo à morte. Chamam Jesus de santo. Diversas vezes Jesus é chamado de santo, no sentido de perfeito, de que nunca pecou. Nós somos pecadores. Nós pecamos. Pecávamos antes de estar comprometidos com Cristo e pecamos após estar comprometido com Cristo. Já expliquei a diferença. Mas, aos olhos de Deus, somos santificados pelo sacrifício do seu santo Filho Jesus. Então, Deus nos vê como santos. Todo cristão é um santo, nos dois sentidos: separado do mundo para Deus e sendo purificado pela palavra de Deus e pelo Espírito de santidade, o Espírito do próprio Cristo. Que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o Senhor por toda a bondade e amor com que tem cuidado de nós. Obrigado pelo novo dia, obrigado pelo lar, pela família, obrigado pela noite de descanso. Obrigado a Deus pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da família. Obrigado pelo pão de cada dia em nossas mesas. Obrigado por este novo dia, quando temos oportunidade de novas experiências, novos aprendizados, novo serviço. Novo serviço prestado ao Senhor, que façamos tudo nesse dia. Façamos entendendo que estamos servindo ao Senhor, estamos refletindo a sua santidade no mundo. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos, sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Meu Deus, que o Senhor toque com o seu toque curador aqueles que estão enfermos, quem está enfermo em casa, quem está enfermo no hospital, quem está enfermo na UTI, quem está desenganado pela medicina. Em nome de Jesus, faça milagres a favor do seu povo. Toca com o seu toque curador. Atrai os olhares da fé para o trono da graça, para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que no meio da aflição, das enfermidades, o Senhor se revele com o seu amor e graça. Se o Senhor vai fazer milagres de cura, ó Deus, faça-se a sua vontade. Se o Senhor vai usar os médicos, os medicamentos, as cirurgias, as internações, seja feita a sua vontade, que o nome do Senhor seja glorificado na vida dos meus irmãos, que o Senhor cure no espírito, na alma e no corpo tudo o que precisa ser curado, ó Deus. Ensina através das provações, das enfermidades, aquilo que cada um de nós precisa aprender. Sensibiliza o nosso coração, dá-nos sabedoria, leva-nos a novos níveis de intimidade com o Senhor. Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre o lar de cada um dos meus irmãos. Que haja amor, paz, alegria do Espírito Santo, que haja harmonia entre os casais, entre os pais e os filhos, entre os irmãos, que os pais tenham a autoridade do Senhor e disciplina do Senhor para ensinar os seus filhos nos caminhos em que devem andar. Se algum filho está desviado, que o Senhor, lá onde ele está, toque no seu coração e o traga de volta para os caminhos do Senhor. Ó Deus maravilhoso, se algum pai está preocupado com o filho, mergulhando nas prostituições ou nas drogas, em nome de Jesus, faça milagre de restauração nestas vidas. Faça prosperar o trabalho de cada um dos meus irmãos, ó Deus. Abre portas de emprego para quem está desempregado, dê soluções financeiras para quem está endividado, dê sabedoria para cada um administrar os recursos que o Senhor tem suprido a cada um dos meus irmãos. Ó Deus maravilhoso, seja com a sua igreja, que o povo que se chama pelo seu nome se humilhe, ore, busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado e sare a nossa terra.
Ó Deus, providencia o pastor para as igrejas que estão sem pastor. Ó Deus, reanima, reaviva os pastores, os evangelistas, os missionários. Enche-os com o seu poder. Ó Deus, dá-lhes tudo de que necessitam para o desempenho do seu ministério. Levanta obreiros, meu Pai, levanta obreiros para a sua seara. Ó Deus maravilhoso, tudo isso nós pedimos, confiados unicamente na maior de todas as bênçãos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Seu sacrifício feito na cruz em nosso lugar e o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai. Ó Deus maravilhoso, que por meio de Cristo nós temos livre acesso à sua presença, louvado seja o seu santo nome. Ó Pai, graças ao Senhor Jesus Cristo, a seu amor, a sua graça revelada na cruz, é que nós oramos com confiança perante o Senhor. Que vivamos esse dia sob a sua bênção, que levemos a bênção do Senhor por onde nós formos. Cada pessoa que cruza o nosso caminho seja alcançado pela graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de cada um dos meus irmãos. Que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui mais uma vez, lendo a palavra de Deus, dando continuidade à leitura, ok? Um grande abraço a todos os meus irmãos.